Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, e o que a gente vai fazer hoje, né? Na aula passada nós trabalhamos com adição e subtração de números inteiros, então hoje a gente trabalha com multiplicação e divisão desses mesmos números inteiros. Tranquilo? Então acompanha comigo na tela. Então, primeiro vamos falar sobre a nossa multiplicação. A multiplicação, pessoal, funciona como uma forma simplificada de uma adição quando os números são repetidos. Poderíamos, então, analisar tal situação como o fato de estarmos ganhando repetidamente alguma quantidade. Como, por exemplo, ganhar um objeto por 30 vezes consecutivas. Significa, então, ganhar 30 objetos e esta repetição pode ser indicada por um x, isto é, 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 30 vezes 1, ou simplesmente igual a 30. Pessoal, então nós podemos relacionar diretamente a nossa multiplicação com a operação de adição. A multiplicação, então, vem para facilitar quando nós temos adições que são muito grandes, em grandes quantidades, certo? Para isso, então, a gente utiliza a multiplicação dos números inteiros. Vejam, então, só relembrando vocês, que os nossos números inteiros, eles podem ser números que são positivos, mas eles também podem ser números que são negativos. Para isso, então, nós vamos ter que aplicar algumas regras na multiplicação desses números inteiros. Mas vamos continuar, então, aí, analisando um pouco mais sobre essa multiplicação dentro do conjunto dos números inteiros. Acompanha comigo. Se trocarmos, então, o número 1 pelo número 2, nós obteríamos 30 vezes 2, que é igual a 60. Deixa eu só trocar aqui a canetinha, aí. Se trocarmos o número 2 pelo número menos 2, nós obteríamos, então, 30 vezes menos 2, que daria, então, menos 60. E assim sucessivamente, tá? Mas vejam que quando a gente está trabalhando com números que são negativos e positivos, algumas regras nós vamos aí utilizar, mas vamos continuar. Observamos então que a multiplicação, ele é um caso particular da nossa adição, onde os valores são repetidos. Na multiplicação, então, o produto dos números A e B pode ser indicado por A vezes B ou A vezes B com pontinho, né? Então, a gente utiliza ou X ou o pontinho aí para indicar a multiplicação. Ou ainda a gente utiliza só AB, sem nenhum sinal entre as letras. Pessoal, então a gente costuma utilizar esse X, mas quando a gente começa a trabalhar com as variáveis que são incógnitas, a gente utiliza muito o X também para determinar números que são desconhecidos. Então, para não haver confusão, a gente troca, então, esse sinal X da multiplicação pelo sinal de pontinho, tá? Apenas para não haver confusão de notação aí mais para frente. A multiplicação também permite que a gente não precise utilizar os sinais, nem vezes, nem ponto. Por exemplo, quando eu tenho um número multiplicando por um parênteses, às vezes não aparece nenhum sinal entre eles. Ou quando eu tenho uma letra multiplicando por outra letra. Ou quando eu tenho uma letra multiplicando por um número. Vejam que na maioria desses casos não aparece nenhum sinal entre eles. Aparece somente um ao lado do outro. E isso também é permitido dentro da nossa multiplicação, ok? Então vamos continuar entendendo mais sobre essa nossa multiplicação de números inteiros. Para realizar então a multiplicação de números inteiros, nós devemos obedecer a seguinte regra dos sinais. Vejam aí então, que eu estou multiplicando mais vezes mais, resultado positivo. Estou multiplicando mais vezes menos, resultado negativo. Estou multiplicando menos vezes mais, resultado negativo. E estou multiplicando menos vezes menos, que dá mais. Vejam então que eu optei, pessoal, usar a multiplicação do 1, porque a gente sabe que o 1 por ele mesmo, a quantidade de vezes que a gente quiser, sempre vai resultar em 1. Mas, nesse caso, além de adotar a questão das regrinhas dos jogos de sinais da multiplicação, eu também devo multiplicar um número pelo outro. Tranquilo? Então, vamos entender mais essas nossas regras dentro da multiplicação. Acompanha comigo. Com o uso das regras acima, nós podemos concluir que
De acordo com os sinais dos números, nós temos o resultado do produto. Então, por exemplo, se eu tenho sinais iguais, quando isso vai acontecer? Ou quando eu estiver menos multiplicando por menos, ou quando eu estiver multiplicando mais por mais, certo? Quando os sinais forem iguais na multiplicação, o resultado vai ser, então, positivo. Agora, quando os sinais forem diferentes, que é o caso do menos vezes o mais, ou o mais vezes o menos, o resultado, então, será negativo. Então, essa é a regra, pessoal. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, em qualquer multiplicação de números inteiros. Tranquilo? Compreenderam? Então, essa é a multiplicação. Vejam que o processo da multiplicação de números inteiros é o mesmo do processo da multiplicação dos números naturais. Porém, a única coisa que você deve adotar é a questão das regras dos sinais, que é exatamente essa. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Fechando aí, então, a nossa multiplicação de números inteiros. Vamos, então, agora entender como fazer a divisão desses números inteiros. Acompanha comigo. Vamos lá, então. Dividir, pessoal, é nada mais do que repartir em partes iguais. O resultado da divisão a gente chama de quociente, só lembrando vocês aí, tá? Quando dividimos inteiros de mesmo sinal, o quociente ele é positivo. Se dividimos inteiros de sinais contrários, o quociente então será negativo. Mas espera aí, professora, está muito parecido com o que a gente acabou de ver na multiplicação. E realmente é, tá? A divisão você vai seguir o processo que você já aprendeu aí a sua vida inteira, tá? Que nada mais é do que dividir um número em partes iguais, certo? E aí, depois que você dividir um número pelo outro, você vai adotar a regra dos sinais. Gente, a regra dos sinais da multiplicação é a mesma regra dos sinais da divisão. E aí é só você lembrar da regra, né? Quando eu tenho sinais iguais, resultado positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. A regra é a mesma, tanto para a multiplicação quanto para a divisão. E lembrem-se, tá, pessoal, que a multiplicação, a sua operação inversa é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação, ou seja, elas estão relacionadas entre si. E para eu saber bem a divisão, eu preciso saber bem, então, a multiplicação. E saber a tabuada é um quê a mais, tá? Então, para quem ainda está com dificuldade de revisar essa questão da relação entre multiplicação e divisão, sugiro que, em primeiro lugar, vocês estudem a tabuada para conseguir deslanchar aí no processo de aprendizado de vocês, ok? Então, vamos continuar entendendo mais sobre a nossa divisão com números inteiros. Acompanha comigo. Após verificar, então, qual será o sinal do seu quociente, nós dividimos os valores absolutos do mesmo modo que nós fazemos com os números naturais. Então, o que ele está dizendo aqui? Que assim como na multiplicação que nós temos a multiplicação de números comumente igual dos números naturais, nós também temos a divisão nos números inteiros igual a dos naturais. Ou seja, se eu dividir, por exemplo, 20 por 2, vai ser a mesma coisa do que eu dividir o menos 20 por 2. A diferença é só que eu vou ter que fazer um jogo de sinal para dar o meu resultado. Só isso. Tranquilo? Então, vamos aí ver alguns exemplos e analisar junto comigo. Acompanha na tela. Então, temos aí o mais 25 dividido por menos 5. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você vai dividir o 25 por 5 normal. Esquece os sinais. 25 dividido por 5 é 5. Beleza? Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. E agora o sinal. Vejam que os sinais eles são diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, seu resultado vai ser negativo. Assim, o resultado total é menos 5. A mesma coisa aí a gente faz no segundo exemplo. Primeira coisa, esquece do sinal. Divide 32 por 8. 32 por 8 é 4. Por quê? Porque 8 vezes 4 é 32. Lembrem sempre da operação inversa. E aí, como os sinais eles são iguais, os dois são negativos, então o seu resultado aí ele vai ser positivo.
A mesma coisa a gente faz no terceiro exemplo, né? Vou dividir, então, 40 por 4, que é 10. E como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Então, mais 10. Aqui, primeira coisa, o 12 você divide por 3. 12 dividido por 3 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. E aí, como os sinais eles são positivos, ou seja, são iguais, o resultado também é positivo, portanto, mais 4. Então, vejam, pessoal, que o principal aqui da nossa aula era lembrar vocês que, para fazer a divisão de números inteiros e a multiplicação de números inteiros, o processo é o mesmo dos números naturais, né? Pensando na multiplicação em relação à tabuada, pensando na divisão como operação inversa da nossa multiplicação. O processo é o mesmo. Lembrando que a divisão é o processo de dividir em partes iguais determinado número inteiro, beleza? Só que qual é a diferença? A diferença é que quando a gente trabalha com números inteiros, nós trabalhamos com números que são positivos e números que são negativos. E aí, nós temos a regrinha do jogo de sinais para que a gente dê a nossa resposta da maneira correta. Qual que é a regra, então, para ficar aí marcado na cabeça de vocês e vocês anotarem aí no caderno? Quando nós temos sinais iguais, o resultado é positivo. Quando é que vai ter sinais iguais? Quando for menos com menos ou quando for mais com mais. Fechou? Isso são sinais iguais. E quando os sinais forem diferentes, é quando eu tiver, né, o menos com mais ou o mais com menos. E aí, quando eu tiver sinais diferentes, o nosso resultado ele será negativo. Tranquilo? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!